Eu emagreci 10 quilos, eu vou contar pra vocês como é que foi o processo, o que que mudou pra mim, né, nesse caminho, o que que mudou durante, depois. Então fiquem aqui pra vocês não perderem o vídeo de hoje. Só não liguem que eu tô de boné hoje, porque daqui a pouco eu vou fazer uma aula de beach tennis, e enquanto eu tô esperando eu decidir gravar esse vídeo, não poderia deixar de gravar por conta disso. Então só pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história rapidamente. Eu nunca fui uma criança acima do peso, nem adolescente, nem nada. Isso mudou depois da minha fase adulta na vida, que é quando a gente começa, né, ter um certo acesso a coisas que a gente não tinha, né? Porque na infância não tinha total acesso a muitos doces, muita condição financeira mesmo, falando. Então, quando eu descobri a vida adulta e que eu podia comprar as coisas e que eu tinha dinheiro para aquilo e era só ir lá e comprar, eu acabei exagerando muito. Então, tudo começou ali a partir dos meus 20 e pouquinhos anos, meus 21, 22 anos, que eu comecei a engordar bastante. Então, assim, na minha gravidez eu não engordei muito. Pra quem não sabe, eu engravidei com 17 anos. E na gravidez eu engordei só 1 quilo por mês. E depois eu perdi mais do que isso ainda. Então eu cheguei a pesar 50 quilos na época. Era muito magrinha, eu olhava em mim assim, só tinha osso. Mas mesmo assim eu sempre tive barriga. Mesmo, nossa, a vida toda sempre tive barriga, sempre foi um problema pra mim. E então, depois disso, né, depois que meu filho nasceu, depois que eu me casei, a gente se mudou pro nosso apartamento, eu comecei a ter acesso a coisas de comer, finais de semana, saindo com meu marido, pedindo lanche em casa, aquelas coisas que vocês sabem que engordam facilmente. Academia eu nunca fui de fazer, meu marido sempre fez e sempre tentava me incentivar, mas eu nunca ia, nunca dava bola. Então não era uma coisa assim, atividade física também não fazia. E aí os anos foram passando e eu engordava assim de pouquinho em pouquinho, sabe? Nunca foi assim, eu tive uma compulsão alimentar que daí eu engordei tudo de uma vez. Não, era realmente de pouquinho em pouquinho. Eu lembro de anos aí assim que eu pesava 60 e pouquinho, 62, aí aumentando para 65. Aí que eu comecei a perceber que eu tava totalmente fora do meu peso normal. Meu peso normal sempre foi 55, 58. E na gravidez acho que eu cheguei a 61 por conta da gravidez. Mas aí depois eu fui aumentando o peso. E aí eu percebia, sabe, que eu tava fora do meu peso normal e que eu tinha de fato engordado. Mas ainda não era algo que me incomodava. Era assim, ai nossa, tô com esse peso aqui, vou lutar pra baixar ele. E aí eu fazia assim, fazia aquelas dietas, sabe? Nunca fiz dieta mirabolante nem nada, mas eu fechava a boca, tentava me exercitar um pouquinho, com caminhada, essas coisas. E às vezes eu conseguia baixar o peso. Então eu baixava 1 quilinho ou outro ali, mas eu sempre tava engordando mais do que emagrecendo. Então foi que chegou a época que eu comecei a pesar 65. Foi mais difícil daí de fazer isso voltar, sabe? Aí depois eu fui pra 67, 69. E eu sempre tava fazendo isso, sempre, a vida toda fazendo dieta. Ia na nutricionista, não fazia direito, porque por mais que eu tinha ido numa nutricionista que eu pudesse comer as coisas que eu gostava, eu não fazia direito, vou ser bem sincero, eu pagava e não fazia. Então, ai, nossa, tem que comer todos os dias certo? Tem que comer todos os dias certo. Eu comia durante a semana. Chegava o final de semana, eu já queria me esbaldar, né? Tomar milkshake, nossa, eu amava milkshake. Tomar milkshake, comer alguma coisa diferente. Então, era esse o problema, né? Os finais de semana sempre acabavam com a minha dieta. Eu lembro que teve uma época que eu tive sei lá, não sei como que chama isso, tá? Mas eu tive um surto com sorvete. Eu amo sorvete, inclusive até hoje. E eu comprava daqueles potes de 2 litros, sabe? Um sorvete de bombom. Maravilhoso. Só que assim, eu sozinha acabava com aquele pote em um dia. Menos de 24 horas, pra ser sincera com vocês. Então eu almoçava sorvete, tomava café da manhã de sorvete, comia até acabar aquele pote de 2 litros. Já teve final de semana, que foi final de semana prolongado, me lembro, e eu consumi 4 litros de sorvete, 2 potes inteiros, sozinha. E foi nessa época que eu comecei a perceber diferenças mais drásticas no meu corpo, sabe? Então eu comecei a perceber muita gordura na minha perna, a minha barriga, que eu sempre tive barriga, então era o lugar que mais aparecia. Mas o da minha perna me assustou, porque até então minha perna era bonitinha, sabe? Não tinha muita celulite nem nada. E aí começou a aparecer. E aí, tipo assim, mesmo depois de eu ter parado com esse surto do sorvete que eu tive,
não mudava. Inclusive até hoje, tá? O sorvete tá tudo aqui ainda. E, gente, foram anos e anos engordando. Anos e anos engordando. E é sempre assim. Ah, engordava 2 quilos, emagrecia 1. Mas aí depois eu ganhava mais 3, emagrecia 1. E sempre senti dificuldade de emagrecer. Então, emagrecer nunca foi fácil, assim, pra mim. Na minha adolescência até que era. Mas depois da vida adulta, eu comecei a perceber que não era tão fácil, não. Então, eu comecei a perceber que eu tava muito acima do peso. E só que, assim, eu nunca tomava uma atitude de verdade. Era sempre assim, ah, eu vou fazer dieta, mas eu vou fazer dieta por um mês. Dieta não, né? Fazer reeducação alimentar. E eu fazia por um mês. Aí emagrecia 1 quilo, 2 no máximo, e depois desistia. Então, a vida toda foi assim. Eu falo que eu sempre estive de dieta, sempre estive me controlando, mas as coisas ruins que eu comia era muito maior do que a qualidade de vida, né? Do que as coisas boas de comer de verdade, alimentação saudável. Então, a balança não fechava, né? Então, ficava sempre um desequilíbrio para parte das coisas ruins. E eu fui engordando, 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 até chegar nos 75 quilos. Que foi recentemente, inclusive, né? Eu já tive várias, e daí, assim, acho que desde 2022 eu fiquei com esse peso. E sempre foi essa luta, assim, emagrecendo 75, eu ficava sempre entre 72 e 75. E mesmo assim, eu não saía dos 70, sabe? Eu me esforçava e fazia dieta por um mês, 2 meses, e não mudava, daí eu desistia. E aí que eu coloquei na minha cabeça, eu tinha tentado de tudo, né? Mas aí eu coloquei na minha cabeça que e se eu desistisse ia ser pior, sabe? Que eu nunca ia conseguir ser magra de novo se eu continuasse desse jeito. De fazer dieta, desistir, só ia piorar a minha situação. Eu falei, gente, eu não posso passar disso. Não posso. Então foi quando, agora, ano passado, eu tomei essa atitude de falar, não vou desistir. Posso até cair algumas vezes, mas desistir eu não vou. Sempre que eu perceber que eu estiver errando, eu vou voltar e vou recomeçar. Não interessa quanto tempo isso leve para acontecer. E então eu comecei em julho do ano passado a fazer dieta com a dieta que eu tinha da nutricionista que eu fui uma vez. E ela tava assim, ok pra mim. Mas daí nos primeiros meses eu comecei a perceber que eu não tava muito emagrecendo. Eu emagreci acho que 1 quilo e pouquinho no primeiro mês. E no segundo mês também emagreci 1 quilo e pouquinho. Mas pra mim tava achando muito pouco, sabe? A gente vê muita história na internet de que, a fulana começou a fazer dieta. As pessoas mesmo dando depoimento, né? Porque eu perdi 5 quilos no primeiro mês, que é sempre o mês que perde mais. E comigo isso não acontecia. E eu não entendi o porquê que isso não acontecia, sabe? Eu falo, gente, eu tô fazendo tudo certinho. Inclusive, eu tava fazendo academia, né? Já tinha feito ano passado inteiro academia, mas sempre fazia meio desleixado, mas tava fazendo. Então, eu faço academia, eu tô fazendo a dieta certinho, eu faço aeróbico e eu não emagreço. E aí, então, isso foi uma coisa bem difícil de aceitar. Eu sempre achei que em um mês ou outro eu ia emagrecer esses 5 quilos de uma vez só, ou pelo menos em 2 meses isso, mas nunca me aconteceu. Nunca eu perdi mais do que, sei lá, 1,5 kg, 2 quilos em um mês, vamos por assim. A maioria dos meses era 1 quilo, 1,2 kg, no máximo 1,5 kg. Só mês passado que eu consegui perder 2 pela primeira vez, mas porque ele mudou minha dieta, já vou contar sobre isso. Mas sempre foi isso, gente. E eu demorei pra aceitar que a minha situação era essa, de que meu corpo era dessa forma. Eu fiz exames médicos, fui na endocrinologista e tá tudo bem comigo. Ela falou, Amanda, você tá ótima, você tá super saudável. É o seu metabolismo que é assim mesmo. Você vai ter que lutar. Se você quiser emagrecer por conta, você vai ter que lutar sozinha. E não, eu nunca tomei nada, tá? Porque eu sei que hoje em dia tem essas questões das canetinhas e tal. Até me ofereceram já uma pessoa que é muito próxima a mim e que conseguiria aplicar em mim tudo. E eu falo, gente, eu não quero, tá? Uma porque eu tenho um pouquinho de medo dessas coisas e eu não sei o que vai dar isso no futuro. Então eu, sinceramente, prefiro ir pelo meu próprio esforço. E outra porque tem, né, querendo ou não, tem os pontos negativos também, né? Você perde muita massa. O meu medo maior, mais do que saúde, é perder muito rápido peso e ficar flácida. Então é uma coisa que eu não quero definitivamente. Então eu decidi continuar por conta própria.
Até a endocrinologista tinha falado que ela ia me receitar se eu quisesse. Mas eu falei, não, eu quero continuar do jeito que eu tô. Já perdi, na época que eu fui lá, eu já tinha perdido 8 quilos. E aí eu falei, eu quero continuar. Então daí depois eu continuei. Mês passado eu perdi mais 2 quilos. E aí como que mudou, né? Eu tava fazendo por conta da nutricionista que eu tinha feito há muito tempo atrás já, a dieta. Mas daí como eu falei, nossa, eu tô perdendo 1 quilo só por mês, eu vou atrás de alguém pra me ajudar mesmo, né? Então eu fui atrás de um coach esportivo mesmo. Meu marido já fazia com ele. E ele faz para o pessoal que faz campeonato, fisiculturismo e tal, mas ele também faz a dieta normal, assim, tipo, pra mim, porque eu não quero ser fisiculturista jamais. Então, eu fiz com ele, eu contratei ele ali, e aí ele mudou, né, o meu cardápio, passou tudo certinho. E o legal dessa consultoria, que é uma coisa que eu gosto muito, é que a gente tem acompanhamento a cada 15 dias. Então a gente tira foto, mostra pra ele a cada 15 dias como é que tá, como que foi sua evolução, você responde um questionário a cada 15 dias. Isso eu acho ótimo porque te motiva a não desistir, sabe? Você tem alguém pra mostrar ali, você não tá por conta, falar, não, deixa que eu vou comer errado esses 15 dias, depois eu volto. Não, você tem que seguir, porque se você não faz, ele te dá uma bronca, vocês não têm noção. Então eu não gosto de tomar bronca. Então eu vou fazer a dieta certinho. Então desde então eu tô assim, é uma dieta bem restrita. Ele deixa a gente, né, dar a cada 15 dias aí a gente come uma refeição livre, mas é só, o resto você tem que fazer 100% da dieta pra realmente ter resultado. E eu vou falar pra vocês, assim, que nesses 8 meses eu caí algumas vezes, tá? Não foi uma linear, assim, nossa, mudei completamente minha vida, não foi. Mas o importante é que eu não desisti, né? Então, quando eu caía, não caía tão errado. Eu percebia que eu tava fazendo errado. Eu sabia que eu estava fazendo errado, mas eu não exagerava a ponto de passar mal, de comer muita coisa errada, igual eu fazia antes. Então, foi esse processo que aconteceu e está acontecendo comigo. Eu ainda quero pelo menos perder mais 7 quilos, chegar nos 17 quilos perdidos. Atualmente estou com 65, então eu cheguei a 75 e ter perdido 10 quilos para mim isso é uma marca maravilhosa. Eu não imaginava assim que, sei lá, que ia dar certo um dia, sabe? Para mim, quando eu tava lá no 75, eu sempre achei que eu ainda ia que eu nunca ia conseguir voltar para esse peso, sabe? E aí foi isso que aconteceu comigo então, né? Contei pra vocês como foi todo esse processo, desde quando eu comecei a engordar até agora, né, que eu comecei de fato a emagrecer e levar as coisas a sério. Eu faço academia 5 vezes por semana e eu faço cardio pelo menos 6 vezes na semana, de 1 hora na bike. Então a gente comprou uma bike lá em casa, uma ergométrica mesmo, e a gente faz bike, né? Eu falo a gente porque meu marido também. Então eu faço bike todos os dias e assim é bem gostoso, eu adoro. E vou na academia também. Então, assim, e hoje em dia eu faço os treinos corretamente, tá? Porque antes eu treinava, tipo, meia hora, fazia tudo meia boca. E queria ter resultado. E não, hoje em dia eu faço certinho. Uma coisa que eu gosto muito também de fazer, que eu já vou falar pra vocês sobre, né, o processo. E é isso. A minha história foi essa. E eu vou contar um pouquinho pra vocês agora o que mudou, né? Não tem como falar que mudou após, porque foi muito recente. Eu acho que as mudanças acontecem durante, né? Não existe uma virada de chave que, nossa, agora eu emagreci 10 quilos, então isso mudou tal coisa pra mim. Não. Você vai aprendendo as coisas no processo. Você vai mudando a sua mentalidade, principalmente, vai mudando seus hábitos, e é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. A primeira coisa que mudou em mim, e eu considero que é a mais importante de todas, foi a minha mentalidade. Por quê? Né? Eu sempre tive pensamento de gordinho, eu falo, eu amava comer doces, porcaria, nunca me abstinha de nada, sabe? Principalmente assim, eu tinha mania de comer. Não era, eu estou com vontade, vou comer porque estou com vontade. Não, era mania de comer. Eu saía de casa e ia pra fazer qualquer coisa na rua, eu tinha que passar em algum lugar pra comer alguma coisa. E eu nem tava com vontade. Tipo assim, eu sempre saía pensando, nossa, o que eu vou comer hoje fora? E aí eu ia, comia churros, comia um sorvete, comia algum salgado diferente. Sempre assim. Então, o que mudou pra mim é que hoje em dia eu não faço mais isso. Então, assim, eu saio pra fazer o que eu tenho que fazer, não pra comer, não é um passeio, né, uma comida que é uma coisa diferente que eu tenho que comer. É só uma coisa que eu preciso resolver na rua e pronto. Eu não tô com vontade de nada específico. E outra coisa também que mudou é você entender as suas vontades.
Muitas vezes eu ia no mercado e via um docinho ali, eu vou levar, deu vontade. Não, eu não tava com vontade. Tanto que hoje em dia, às vezes, eu penso ainda isso, e daí eu só não levo. E quando eu vou ver, eu esqueci totalmente. Eu esqueci daquilo, do doce, eu esqueci de comprar. Então isso é uma coisa que muda, né? Na gente, a mentalidade, eu acho que é o mais importante de tudo. A comida perde aquele sentido de prazer, né? De recompensa que a gente tinha. E isso é fato, tá? Porque como eu me obriguei muito a comer corretamente, minha cabeça começou a mudar. Comecei a entender que, assim, não era vontade, era só mania mesmo de comida. E descontar emoções na comida. Eu fiz muito isso ano passado. E agora eu aprendi que, assim, não é porque eu tô assistindo um filme que eu tenho que comer uma pipoca. Não é porque eu tô entediada que eu tenho que comer alguma coisa. Não é porque eu tô triste que eu tenho que me recompensar com comida. Se eu tô triste, eu vou pra academia. E é uma coisa que é melhor pra mim, né? Então a gente tenta compensar as emoções em outras atividades. Eu pintei muito ano passado, então eu fazia quadros, né? Aquelas pinturas numeradas. Eu pintei, então eu tentei exercer mais hobbies do que descontar toda a minha emoção, o meu tédio na comida. Isso é uma coisa que mudou muito e hoje em dia eu não vejo mais sentido em comer por emoção, sabe? Não faz sentido de verdade pra mim, assim, eu não tenho aquela vontade, nossa, eu tô me sentindo assim, eu vou comer. Isso passou. Então, se você acha que isso nunca vai acontecer com você, porque você desconta tudo na comida, dá pra mudar, tá? Então a mentalidade é uma coisa muito poderosa, é a coisa que mais muda e muda, assim, o nosso sentido de vida, né? Hoje em dia eu como minha comida tranquilamente, raramente eu sinto falta, assim, de comer alguma coisa diferente. Raramente sinto falta, não. Raramente eu tenho vontade de comer alguma coisa diferente. Então a comida perdeu aquele sentido de emoção pra mim. Outra coisa que mudou muito e que fez muito bem pra mim, mas foi no processo, não foi assim, porque eu perdi 10 quilos e isso mudou agora, não. Foi no processo, que foi a autoestima. Lógico, né, eu estava muito acima do meu peso. Acho que o meu peso ideal é entre 55 e 60. Por isso que eu quero chegar nos 58. Então o que mudou foi muito a minha autoestima. Eu, lógico, muito acima do peso, eu não gostava mais do que eu via, né? Nada ficava bom, roupas não me serviam, o que servia não ficava bonito, ou eu tinha que usar o que servia. Calça, eu nunca mais usei calça jeans, porque eu me recusava a comprar de número maior. 44, 46, sei lá que número que eu tava usando, porque eu não comprava mesmo. Então, até hoje eu não tenho calça, preciso voltar a comprar calça. Mas eu quero emagrecer mais um pouquinho pra poder comprar. Então, autoestima é uma coisa assim que mexe muito, sabe? Quando você engorda muito, você perde sua autoestima, não tem como, gente. Você se compara com as outras pessoas, você se vê em fotos, nossa, foto é a coisa mais complicada de você aceitar, sabe? Porque quando você tira uma foto em grupo, você olha pra você, parece que você é a maior pessoa do planeta Terra que tá ali naquela foto. Você só olha pra você e você vê todo mundo miudinho e você gigantona ali aparecendo na foto. É horrível, gente, é horrível. Eu acho que quem já passou por isso vai entender o que eu tô falando. Então a foto foi uma coisa que mexia, foto era uma coisa que mexia muito comigo. Eu odeio até hoje tirar foto. Mesmo, né, tendo emagrecido, ainda não estou no meu peso ideal. Então eu ainda não me sinto confortável tirando foto. Mas a autoestima mudou muito já, né? Eu me sinto muito melhor comigo mesma. Eu adoro olhar no espelho e ver que eu emagreci, que eu tô mais fininha, que aquilo que me incomodava, que sempre foi minha barriga, tá bem menor. E daí eu vejo que eu tenho esperança, sabe? A esperança pra mim de ter um dia a minha barriga chapadinha ali dos sonhos, que eu nunca, foi uma coisa que eu nunca tive nem quando eu era magrinha. Então, a autoestima, assim, é uma coisa muito gostosa. Eu acho que vale mais a pena do que qualquer sorvete no mundo. É você ter uma autoestima lá em cima, uma autoestima, ó. Ai, é uma delícia, gente, de verdade. Parece que eu tô vivendo um sonho, assim, voltando a me amar, voltando a me cuidar. Daí você consegue se cuidar mais, né? Você tem mais vontade de olhar pra você. Porque quando você tá engordando, nada faz sentido, sabe? Você fala, pra que eu vou arrumar isso em mim? Por que eu vou, né, deixar meu cabelo bonito se eu não tô bonita? E uma coisa vai puxando a outra. E quando você tá com a autoestima boa, aí você quer, de fato, né, melhorar. Você quer estar sempre bonita, tá sempre bem. Então, a autoestima é uma coisa, assim, que realmente eu acho que é uma das coisas que mais vale a pena, viu? De verdade.
Tava vendo muito sol no meu olho, eu tive que baixar aqui, ó, a viseira. Bom, e outra coisa que mudou muito foram meus hábitos, né? A gente constrói uma vida nova quando a gente emagrece, porque não tem como você emagrecer se você não mudar seus hábitos. Então, o fato de gostar de ir na academia, eu nunca imaginei que eu seria a pessoa que gosta de ir na academia. A gente vai sábado e domingo na academia, às vezes não dá pra ir durante a semana, mas a gente tá lá sábado e domingo. Meus treinos duram sempre mais do que 1 hora. E eu gosto, assim, é um momento ali de prazer, de relaxamento, é uma das melhores horas do dia. Então, isso é uma coisa que eu jamais imaginei que ia acontecer. E aí, o que mais mudou é assim, tudo muda, né? Quando você muda a sua alimentação, as outras coisas vão mudando, né? Automaticamente. Já vi o pessoal falar que quando você se alimenta bem, né? Os outros hábitos são puxados. Então, se você se alimenta bem, você quer ir na academia. Quando você vai na academia, você quer acordar mais cedo, você não quer comer porcaria, uma coisa vai puxando a outra. Isso é de fato, é verdade. Então hoje em dia meus hábitos são totalmente diferentes, eu não tenho mais hábito de ficar comendo na frente da TV, de ficar saindo muito para só comer. Então eu prefiro ter uma alimentação dentro da minha casa e sair para fazer outras coisas. Eu gosto de ir na academia. Eu também acordo cedo, gosto de fazer atividade física. Antes de sair para fazer atividade física, não. Tô, inclusive, fazendo um desafio com minhas amigas, que todo mês a gente vai fazer uma coisa diferente. Então, inclusive, por isso que eu tô indo no beach tênis hoje. Mas os hábitos mudam muito com a gente, conforme a gente muda. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, meu conselho para quem tá querendo, né, emagrecer, para quem, né, igual a mim, acha que perde pouco peso, porque eu acho que esse foi o fator mais difícil pra mim, foi aceitar que eu perdia pouco peso por mês. Mas o importante era que eu perdia. Então, assim, é o que eu sempre falo, desistir é pior. Se você desiste, não vai te fazer chegar mais perto do que você quer, tá? Então, coloquem isso na sua cabeça, igual eu coloquei na minha. Desistir é pior. Desistir não vai me fazer chegar lá. Então, quem tá pensando em emagrecer e tá se vendo triste porque eu perco só 1 quilo por mês, eu também, gente. E eu consegui perder 10. Com muita insistência, com muita disciplina, mas eu consegui. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Se eu que perco 1 quilo por mês, que eu sinceramente acho muito pouco para tanto esforço que eu faço, vou na academia, faço aeróbico, como correto e ainda perco 1 quilo, às vezes assim é bem triste, sabe? Mas eu não desisti por conta disso e também não desista você, porque uma hora vai vir o resultado. Se você tá perdendo 1 quilinho por mês, meio quilo que seja, gente, se você não desistir, uma hora você chega. Eu fiquei engordando durante 10 anos praticamente na minha vida e eu consegui emagrecer em 8 meses. Então, assim, a recompensa é sempre maior, né? A gente não pode querer emagrecer tudo em 2 meses, sendo que a gente levou anos para engordar. Então, minha dica aí pra vocês, né, meu conselho pra vocês que querem emagrecer também é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quando chegar lá no 58, eu quero gravar outro vídeo pra vocês, contando também, né, como foi o restante dessa jornada. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!